Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, sábado, 11 de outubro de 2025, Estamos caminhando aí para terminar o penúltimo mês de outubro, Então, mês de outubro, último mês de 2025. Vamos lá para a nossa história hoje. O tema de hoje é 100 Semana do Sexo. O texto está em Salmo, capítulo 51, verso 1 até o verso 11, que diz assim: por vários anos, uma universidade permitia que os estudantes se envolvessem em um frenesi sexual anual, conhecido como a Semana do Sexo, com exibições excitantes, estrelas de cinema pornô e patrocinadores desse tipo de produto. Porém, um grupo de estudantes levantou-se e desafiou o evento, declarando que era uma atitude que banalizava o sexo e estimulava a obsessão por ele. Ao expressar suas preocupações em um site de internet, em artigos publicados no jornal do campus, diretamente ligados aos líderes da universidade, eles conseguiram banir a Semana do Sexo em 2011. Infelizmente, o rei Davi se envolveu em sua própria semana do sexo. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, o encontramos sexualmente interessado ao olhar por uma mulher nua que era esposa de outro homem. Então, em rápidos passos ou em falsos, ele perguntou quem era Batseba e ordenou que fosse trazida aos aposentos reais para deitar-se com ela. Mais tarde, ao tentar encobrir seu pecado, armou a morte de Urias, marido dela. Quando escolhemos praticar o sexo fora do casamento, também há a morte de pureza e paz. No Salmo 51, encontramos Davi agonizando acerca do seu pecado sexual. Com profunda vergonha, ele se curvou diante de Deus, buscando sua misericórdia, perdão e purificação. O encontro ilícito de prazer produziu nele uma mancha amarga que atormentou seu espírito. Davi sabia que somente Deus poderia purificá-lo de seus pecados e criar nele um coração puro. Sim, pela graça de Deus, podemos ser purificados. Mas é muito melhor evitar a dor, a vergonha, a mancha do pecado sexual ao escolher a pureza em primeiro lugar. É algo que, diferentemente da Semana do Sexo, honra a Deus e demonstra amor verdadeiro e respeito pelos outros. Aqui vemos uma história dessa universidade interior, esse Semana do Sexo. Graças a Deus que um grupo lá trabalhou para que banisse essa situação. Bom, o texto hoje nos fala sobre Davi, Davi, que, segundo a Bíblia, é um homem segundo o coração de Deus, mas teve seus deslizes, teve suas fraquezas, e por conta disso sofreu algumas consequências ruins. E hoje, a história de Davi, ela serve de exemplo para todos nós, principalmente nós líderes, líderes. Não devemos nunca deixar nos levar pelo vento que a qual nos conduz à vida no dia a dia da liderança. É muito perigoso, muito perigoso. E a gente precisa ter o senso de vigilância, a prudência, a sobriedade, tudo isso. Davi, no momento, ele acabou se deixando levar pela situação, não foi para a guerra como deveria ir, ficou em casa. E por essa razão, às vezes, o descansar leva a gente, na verdade, leva as pessoas a tomarem atitudes erradas, como aconteceu com Davi. E Davi acabou tendo contato com Batseba, se relacionou com ela, teve um filho. Depois desse adultério, ele acabou provocando a morte do seu esposo. Então, o texto hoje fala sobre isso, sobre o sexo fora do casamento. O sexo foi criado exatamente para o casamento. Então, existe essa onda de dizer que as pessoas podem se relacionar sexualmente como convier. Não. Existe um princípio
que tem que ser obedecido. Né? O corpo não foi entregue, o corpo ele não foi entregue a você, não foi entregue a homem nem a mulher. E só é entregue quando os dois fazem um voto matrimonial. Depois desse voto, os seus corpos lhes pertencem, um pertence ao outro. Aí sim, aí pode usar à vontade, pode ficar à vontade. Então hoje, a amargura, né, a dor, a mancha que a qual leva exatamente as pessoas que cometem esses atos, ela é dolorosa, ela é... Para poder retirar esta dor, demora um bom tempo, demora até anos. Para tirar esta mancha, tem que lavar muito, tem que se purificar muito, né? E colocar muita água sanitária e cloro de Jesus, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, na vida contínua de prática cristã, para poder arrancar esta mancha que dói, né, para as pessoas que cometem esses atos. Por isso, o interessante é que você que ainda não entrou nessa situação, então evite hoje, não entra nessa. Se tem algo encaminhado, cai fora, não entra nessa, que depois que entrar é um complicado sair. As histórias que a qual nos contam é que uma vez que comete o ato, né, e aquilo começa a impregnar na vida das pessoas de tal forma que para sair é uma dificuldade imensa. Tem que ser muita luta, muito sacrifício, muita oração, muito jejum e muita consagração ao Senhor. Então, por isso, existe esse alerta para você aí, esse aviso para você, esse aviso para todos, para a gente poder fugir. Né? Então, esse nosso devocional aqui também traz esse tipo de assunto muito importante. Então fica a dica para você, vamos fugir disso, vamos buscar a purificação, vamos buscar a pureza, vamos buscar a Deus propriamente dito. E aí a gente vai conseguir fugir dessas situações todas. Vamos lá, o Examina diz o seguinte: leia o livro de Isaías, capítulo 1, verso 16 a 18, para saber o que fazer quando lutamos com pecados sexuais, ou todos os pecados, né? Como é que fazer? Tá lá, leia Isaías, capítulo 1, verso 16 a 18. Considere, o que poderia levá-lo a ter um relacionamento sexual fora do casamento? Bom, o que leva alguém a cometer um adultério? O que leva alguém a ter um relacionamento extraconjugal? São coisas que devem ser analisadas, até com pastores, quando for aconselhar, tem que buscar a base disso tudo, porque não adianta apenas dizer para não mais fazer o ato, né? Tem que buscar a razão, a causa do problema, porque a questão não está somente em praticar os atos errados, está também na causa que levou aquele efeito de prática. Então teve que sarar, é ali, né? É ali que tem que sarar. São assuntos que têm que ser desenrolados mais tarde e com certeza nós aqui no canal vamos tentar procurar sempre desenvolver esses trabalhos aqui. A outra, por que Deus ordena que você se mantenha puro e santo? Gente, porque não é porque Ele quer que você seja, não, Ele quer porque Ele quer proteger você. E quem já praticou esse tipo de ato sabe a consequência que é isso, a dor que é isso, como é ruim. Então, vale a pena você seguir a ordem de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, tenha um sábado abençoado, né? E vamos pensar e refletir muito sobre o que nós falamos aqui hoje. Muito mais coisa ainda que deve ser falado, que nosso tempo é pouco. Então a gente só fala aqui a base da base do que temos que falar. Mas o importante é que foi falado algo muito importante para o teu crescimento espiritual. Até amanhã.